Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Viviane Maldonado e hoje eu vou explicar para você com um pouquinho mais de detalhes o que é, afinal, a LGPD. E mais, eu vou te contar 3 razões pelas quais você deveria estar, de fato, preocupado e interessado nesse assunto. O que é essa LGPD? Como diz o nome, é uma lei geral de proteção de dados. Como assim? Que tipo de dado? Dados pessoais, ou seja, os dados das pessoas humanas, os nossos dados. Nós temos dados que estão conectados com a gente, são dados que, por exemplo, que nos identificam de uma maneira até mesmo direta, como seu nome, como o número de um RG, o número do seu título de eleitor, mas nós temos também outros tipos de dados que estão correlacionados à nossa pessoa, por exemplo, os dados da nossa saúde, os nossos dados biométricos, enfim, nós temos uma grande quantidade de dados que se correlacionam com a gente e que nos identificam de uma maneira direta, como por exemplo um RG, que basta você digitar lá e você sabe quem é o titular daquele RG, ou até mesmo indireta, em algumas combinações. E o fato é que, sim, sempre existiu o tratamento de dados pessoais. Vocês conhecem alguma empresa que não tenha lá armazenado nos arquivos, nos computadores, que não tenha dados de pelo menos uma pessoa física? Claro que não existe. E entidades públicas, então, estão recheadas de dados pessoais de todos nós, né? Na qualidade de cidadãos, vamos dizer assim. Pois então, a lei, ela vem justamente para trazer regras de como é que esses dados precisam ser tratados. Não é uma lei que está preocupada em prejudicar ninguém, mas ela traz uma estrutura muito detalhada do que? Basicamente, do que é que as empresas e as entidades públicas podem ou não podem fazer, o que elas devem ou o que elas não devem fazer, na perspectiva de proteger os nossos dados pessoais. E o que é esse tal de tratamento que eu tô falando? Tratamento, na verdade, é qualquer coisa que alguém faça com seus dados pessoais. Por exemplo, imagine que você vai comprar alguma coisa online. Nessa pandemia, todo mundo comprou muito online. Imagine que você selecione lá um produto, tá lá no carrinho, lá no cantinho superior direito lá da sua tela, você selecionou o seu produto, você colocou lá concluir sua compra, e aí imagine o que vai acontecer nesse momento. A empresa vai perguntar, por exemplo, se você já tem cadastro nessa loja. Se você tiver, você vai digitar lá o seu e-mail, a empresa já tem armazenado lá o seu login para você acessar a sua área ali do cliente. Mas imagine, por exemplo, que você ainda nem é cliente dessa loja. Então o que é que vai acontecer? Vai abrir ali uma nova caixinha para você se cadastrar, para você se registrar ali naquele site, e naquele momento em que você preenche todas aquelas informações e dá o enter, sabe o que acontece? Naquele momento, aquela empresa, aquela plataforma, por exemplo, de e-commerce, ela está começando a tratar os seus dados pessoais, porque qual é o primeiro ato do tratamento? É a coleta. Naquele momento ela está coletando os seus dados pessoais. E a lei traz regras específicas, inclusive de como deve ser feita essa coleta e também tudo aquilo que acontece dentro do ciclo do tratamento, porque o dado pessoal dentro de uma entidade pública ou dentro de uma empresa, ele passa por uma série de processos, às vezes até mesmo modificações. Então são essas regras que estão lá na LGPD. E aí você deve estar se perguntando, mas então, afinal de contas, quem que tem que cumprir a lei? Pois é aí que a gente vai chegar num ponto muito interessante dessa compreensão, vamos dizer assim, do que seja a LGPD. Quando você vai lá no início da lei, a lei começa onde? No artigo 1º, já está dito lá com todas as letras quem tem que cumprir
Essas regras sobre o tratamento dos dados pessoais basicamente são todas as empresas privadas, todas as entidades públicas e também as pessoas naturais, quando elas estejam tratando dados para finalidades econômicas. Imagina que você seja, por exemplo, um consultor, ou um nutricionista, ou um personal trainer, que você tem dados lá dos seus clientes para uma finalidade econômica, não para uma finalidade particular. Então, essas três classes, pessoas jurídicas de direito privado, pessoas jurídicas de direito público e pessoas naturais, precisam cumprir a LGPD. Tá, Viviane, mas não tem exceção? Não tem exceção. O que existe são duas situações distintas. A gente tem lá no artigo 4º da lei algumas exceções, tirando da incidência da lei alguns tipos de tratamento, mas não excluindo, não está excluindo pessoa isso, pessoa aquilo, exclui alguns tipos de tratamento. E a gente tem uma outra parte da lei que cria procedimentos simplificados e prazos diferenciados para quem? Basicamente, microempresas, empresas de pequeno porte e startups. Ou seja, se essas três classes também precisam cumprir a legislação, não tem exceção. Na realidade, o que tem é apenas uma disciplina mais branda, vamos dizer assim, para essas empresas, vamos considerar assim, menores. Então é assim que funciona. E aí, tendo esse cenário, eu quero contar para vocês, prestem atenção, 3 importantes razões pelas quais você deveria, se não está ainda envolvido com isso, deveria estar preocupado ou, ao menos, deveria estar prestando atenção nessa nova lei, que, aliás, já está totalmente em vigor. Primeira perspectiva que eu quero trazer para vocês. A primeira razão. Gente, nós somos titulares de dados pessoais. Nós temos o direito de saber e até mesmo perguntar para as empresas o quê? O que é que elas têm lá a nosso respeito, por qual razão elas têm os nossos dados pessoais, ou seja, a lei dá uma lista enorme de direitos para todos nós todos somos titulares. A lei, ela veio para cuidar dos nossos dados pessoais. Então, se você não sabe disso ainda, se você por acaso for importunado, se você não tem nenhuma relação com uma empresa que esteja tratando os seus dados sem nenhum motivo, procure saber por quê. Porque a lei te dá esse direito, inclusive de você perguntar para a empresa por que raios existe o seu dado pessoal ali em tratamento com uma empresa que talvez você nem conheça. Então esse é o primeiro motivo. Nós somos todos titulares e nós todos precisamos conhecer os nossos direitos. Segundo motivo, as empresas e as entidades públicas precisam estar adequadas. É uma lei, gente. E outra, para além da própria lei, que é capaz de gerar sanções de vários tipos, não é só multa, não. Existem outros aspectos. Por exemplo, empresas que estão fora da conformidade dificilmente são contratadas por outras empresas. Por quê? Ninguém quer correr o risco de contratar uma empresa que esteja em desconformidade com a lei ou que esteja tratando dados de maneira irregular. E tem também o aspecto que também se correlaciona com a questão dos titulares, que as empresas, se elas não souberem como responder aos titulares, se elas não estiverem preparadas para isso, elas podem ter impactos reputacionais muito fortes. Gente, a gente vive hoje, meu Deus do céu, numa era de cancelamento, né? Se uma empresa cai na boca do povo porque está tratando dados irregularmente, possivelmente vai ser muito difícil essa empresa vir a se recuperar. E agora eu vou contar o terceiro e mais importante motivo, mas antes disso eu quero que você faça o seguinte, já clique aqui embaixo, já se inscreva aqui no canal, porque a partir de agora, com a lei totalmente em vigor, gente, vai ter muito conteúdo bacana para vocês. Mas vamos lá, vamos ao terceiro motivo. Se você gosta dessas questões, se você se interessou por esse assunto,
saiba que existe uma enormidade de oportunidades para você trabalhar com essa lei, porque a lei também tem um outro aspecto, ela não exige que você seja advogado para estar, num certo sentido, atuando com a própria LGPD. Eu tenho muitos alunos que não são da área jurídica, né? A gente fala lei, você deduz que é coisa só para advogado. Não. Sim, é claro que muitos advogados estão já aproveitando essa oportunidade. Aliás, se você é um advogado, você está perdendo muitas oportunidades. Mas o fato é que mesmo que você não seja um advogado, existem inúmeras oportunidades. Sabe por quê? Aí nessa altura você já fez o seu cálculo. Existem mais de 20 milhões de CNPJs aguardando um profissional que diga o que é que esses CNPJs, o que é que essas empresas, que essas entidades públicas precisarão fazer para não correrem risco de exposição, de vazamentos, de backlash na sua reputação. E onde estão esses profissionais? Não há profissionais suficientes no mercado com a capacidade de atender a necessidade dessas empresas. Então eu aconselho que você continue acompanhando aqui e também no meu Instagram da minha empresa, a Next Law Academy, e eu quero, além disso, te dar um presente. Eu vou te dar um mapa mental dessa aula de hoje e é só você entrar no meu canal do Telegram. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu comentário e eu volto qualquer hora. Beijos!